Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo bloco da nossa lição de número 2 da revista de adultos. Estamos trabalhando o tema Somos Cristãos. Eu convido você a pegar a sua revista e meditar comigo no nosso segundo ponto da nossa lição, que será lecionada no próximo domingo, dia 12 de janeiro do ano de 2025. O nosso segundo ponto trata sobre a tendência judaizante no início da igreja. Primeiro subponto, o espanto do apóstolo. Nós já tratamos sobre o porquê da escrita de Paulo aos Gálatas. E nós também trouxemos aqui o termo Galácia, porque na verdade esta carta escrita aos Gálatas ela foi destinada a 4 cidades que faziam parte ali da província da Galácia, que era a parte sul de Antioquia. Paulo, quando retorna da sua primeira viagem missionária, ele se espanta pelo que passa a ouvir, pois os cristãos da Galácia começaram agora a abandonar o evangelho que tinham recebido do apóstolo Paulo, pois queriam agregar a ele ensinos falsos ou coisas que vinham do judaísmo. E Paulo ficou estarrecido com o que ficou sabendo acerca do que estava acontecendo entre os irmãos. E a nossa lição, ela vai tratar sobre os judaizantes. Eu já falei isto no primeiro bloco. Os judaizantes eram, na verdade, judeus que outrora pertenciam ao judaísmo, a maioria eram fariseus, e abraçam a fé em Cristo, passam para o cristianismo, só que não deixaram de lado a lei mosaica, os ritos, e pelo fato de serem fariseus, defendiam ainda as obrigações que eles tinham nas suas seitas, porque na verdade o farisaísmo, os fariseus pertenciam a esta seita do judaísmo, e eles tinham 3 pontos principais, que para ser judeu, a pessoa deveria primeiro circuncidar-se, segundo, guardar ou observar o calendário religioso, que eram as festas e a guarda do sábado, e terceiro, a dieta religiosa, a questão dos animais puros e os animais impuros. Os judaizantes, eles eram então os judeus convertidos ao cristianismo. E eles saíam pregando, dizendo que o cristianismo era na verdade um judaísmo melhorado. E também colocavam dúvida no apostolado de Paulo, e dizendo que, na verdade, Paulo estava facilitando as coisas. Portanto, eles traziam o ensino para os novos cristãos, dizendo que eles deveriam circuncidar-se, eles deveriam guardar a lei de Moisés, deveriam guardar a tradição. Estes são os judaizantes que perturbaram a igreja nos tempos de Paulo, perturbaram os cristãos. E você tem ainda neste ponto o clima de tensão. Paulo, quando chega em Jerusalém, e eu já falei isto no nosso primeiro bloco, as 3 vezes que Paulo foi a Jerusalém, e aqui Paulo está na segunda vez em Jerusalém, e entende-se que ele foi lá para Jerusalém levando a coleta dos irmãos de Antioquia para os irmãos de Jerusalém. Aproveitou o tempo e ficou lá por alguns dias, levou consigo Barnabé e Tito. E a Bíblia nos mostra que ele reuniu-se com Tiago, Pedro e João, estes 3 apóstolos. Os demais provavelmente poderiam estar em alguma missão evangelística. E estando lá com os 3 apóstolos, Paulo mostra o evangelho que ele pregava, mostra a evidência do resultado do evangelho que ele pregava. Tito era a evidência, Tito era o milagre do evangelho que Paulo pregava.
Paulo teve o aval dos apóstolos. Só que nesta reunião se intrometeram, entraram, sem serem convidados, os judaizantes. Eles entraram ali, se infiltraram. E por estarem ali, queriam que Tito, que não era judeu, mas sim gentil, queriam que Tito fosse circuncidado. Era uma prática do judaísmo, era uma lei mosaica. E Paulo não cedeu por nenhum momento a eles. Paulo não permitiu que ele fosse circuncidado. Alguém pode dizer, mas teve um momento que Paulo circuncidou Timóteo. Sim, mas Timóteo era judeu. Timóteo, ele era grego, mas também era judeu. E Paulo circuncidou Timóteo. Mas Tito não era judeu, Tito era gentil. E Paulo pregava um evangelho que, na verdade, ele era um evangelho que te deixava livre em Cristo. E Paulo dizia que a lei, na verdade, era só um tutor. A lei mostrava o erro, a lei mostrava o pecado. E pela obra da lei ninguém seria justificado. E Paulo não cedeu. Por isso que Paulo não deixou que Tito fosse circuncidado. Paulo resistiu. Houve então uma tensão naquele momento. Mas Paulo tinha o aval dos apóstolos. Paulo havia recebido de Cristo e não abriu mão do que ele havia ensinado. Infelizmente, muitos têm saído do nosso meio e têm despregado o que pregaram, têm desfeito o que ensinaram. Muitos difamam, outros naufragaram na fé. Eles, na verdade, deixaram Cristo, abandonaram Cristo. E outros estão trazendo outro evangelho para dentro da igreja, quando na verdade há um só evangelho. Não existe o evangelho de Pedro e nem o evangelho de Paulo. É um só evangelho. O tema é o mesmo. O tema é o mesmo. Pedro pregou aos judeus, Paulo aos gentios. Mas na verdade o teor da mensagem é uma só. É Jesus, aquele que salva, aquele que liberta e nos deixa livre das amarras da lei. Eu te vejo no nosso último bloco, se assim Deus nos permitir. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.